amor já nutria. E São Francisco de Assis foi também seu modelo e guia. Projeto Cartas de Ozanam do Conselho Metropolitano de São José dos Campos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta foi escrita por Ozanam a Amélie Solocroix, então sua noiva, em Paris, a 1º de maio de 1841. Segue um extrato dela. Querida Amélie, é difícil não ter grandes esperanças em relação à força que representa a Sociedade de São Vicente de Paulo, principalmente nas grandes cidades, em todas as faculdades de direito, em todas as casas esclarecidas, corporizada por uma geração de jovens que em breve será chamada a desempenhar atividade de relevo em profissões liberais e em funções na magistratura e nos tribunais do Estado. E se a imoralidade provinha antes das classes superiores, das academias e da magistratura, dos chefes militares, dos homens políticos, da burguesia e do povo, não poderemos nós, sem estarmos a pedir o impossível, pensar que a providência divina nos chame a fazer a reabilitação moral da nossa pátria? Se em 8 anos fomos capazes de passar de um grupo de 8 para os 2.000 que agora somos, quando vários dos nossos, sem socorro à intriga e por mérito próprio, estão já colocados perto das posições mais eminentes da nossa sociedade. Em toda parte, literalmente, invadimos a advocacia e os tribunais, a medicina e as cátedras da universidade. Uma só de nossas conferências é composta por perto de 1/3 de jovens que frequentam a escola normal e pelos alunos mais brilhantes da escola politécnica. Creio que uma única coisa poderá nos fazer parar. É perdermos o norte. E essa coisa seria a alteração do nosso espírito original. E seria também uma espécie de farisaísmo que nos faria anunciar com trombetas os feitos que vamos realizando, em vez de os concretizar discretamente. Poderia também ser um excesso de autoestima que encontrasse menos virtude fora de corporação predileta. Poderia ainda ser um excesso de práticas ou de rigor, de onde resultaria um certo cansaço e algum descuido. Ou então, uma filantropia de palavras, mais pronta a falar do que a agir. Outra causa possível de desagregação poderia ser uma excessiva burocracia que entravasse o nosso crescimento. Sobretudo, nunca poderemos esquecer a humildade, simplicidade, que esteve sempre presente nos nossos encontros e nos fez gostar de passarmos desapercebidos, sem querermos ser secretos, e que nos tem certamente valido para crescermos como crescemos. Deus compraz-se em abençoar o que é pequeno e imperceptível. A árvore, pelo tamanho da sua semente. O homem, ainda no berço. E as obras,
na timidez dos seus primeiros passos titubeantes. Tenho pena, mas o trabalho chama-me e terei que a deixar. Adeus, o seu noivo que a ama muito, Antônio Frederico Ozanam. E quando o jovem hesitou entre casar-se e ser religioso, por Amélia se apaixonou, foi marido fiel e pai amoroso. Mas se assim também não fosse um religioso, ele seria, pois servir a Deus pelos pobres era tudo que mais queria. Ozanam viveu o amor de São Francisco e São Vicente, que adorava o nosso Senhor. Pobre, sofrido e carente, foi vicentino de paz e bem, comprometido com Francisco, foi franciscano também, louvando a nosso Senhor Jesus.